Cachorro quente, irmãos? Amém. Alguém serve-se um pouco de gripe? Semana foi lá em casa, uma semana de gripe para todo lado, né? Foi uma carreirinha. Eu, a Michele, nós literalmente somos uma família unida. Unidas no amor, unidos na gripe também. Foi todo mundo. Nós pensamos, o Davi escapou, pegou. Mas é bom que aí já vai logo todo mundo, né? Amém, graças a Deus. Queridos, eu vou pedir para você abrir sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 2. Não deixe de fazer sua inscrição para o Vida Vitoriosa, viu? Nós estamos crendo que é um tempo de renovo que o Senhor quer derramar sobre a igreja dele. Então, mas eu já fiz, faz de novo, irmão. Tem tanta coisa que aí secularmente a gente faz 2, 3 vezes, então faz de novo. Vida Vitoriosa é um tempo de renovo, de refrigério, é um tempo de estar próximo de Deus, é um tempo que nós precisamos disso. Amém? Queridos, eu tenho... pode deixar sua Bíblia aberta. Eu tenho pensado há algum tempo, tenho pensado a respeito da nossa vida, a respeito da vida cristã, tenho pensado a respeito da minha vida, e o que eu quero dividir com você nessa noite é uma reflexão daquilo que Deus tem falado comigo e tem trazido ao meu coração há algum tempo. Eu estava esses dias me lembrando, e eu não sou tão antigo assim na casa do Senhor, mas eu me lembrava esses dias de tempos onde eu chegava, onde eu estava chegando para o Evangelho, conhecendo o Evangelho e me achegando a uma comunidade, e eu me lembrava de como eram os dias, como era um tanto quanto diferente, e o que eu vou falar, e quando for falar, não estou falando da Singe, estou falando de uma forma geral, de uma forma ampla, mas eu me lembro que há algum tempo atrás, quando eu então cheguei e conheci o Evangelho, comecei a fazer parte de uma comunidade, algumas características dos cristãos, algumas coisas que os cristãos viviam, eram um tanto quanto diferente, pelo menos do meu ponto de vista, pelo menos da minha ótica, de como eu vejo, de como eu consigo enxergar as coisas nos dias hoje, atuais. Me lembro que quando tinha algum evento, alguma coisa dentro da igreja ou na comunidade, havia um grande rebuliço, as pessoas ficavam todas envolvidas, de todas as formas, de todos os jeitos. Quem passou por isso aqui, né, principalmente na época de juventude? Vai ter tal coisa, e o pessoal todo se arruma, aquela coisa, e se organiza. Há uma grande alegria, uma grande festa, e as pessoas se preparam para isso, se preparam para aquilo. Mas aí, de um tempo para cá, eu tenho ouvido um pouco não, mas muito, as pessoas comentando entre si, ou comentando a respeito de outros, mas cadê aquele tempo do primeiro amor? Eu queria viver o tempo do primeiro amor. Alguém já ouviu uma frase assim? Ou falou uma frase dessa? O tempo do meu primeiro amor, como eu gostaria de viver, ou como seria bom viver o tempo do primeiro amor de novo. Tem um texto em Apocalipse, no capítulo 2, que o próprio Deus orienta uma igreja e diz: tenho contra vocês que vocês esqueceram o primeiro amor. Mas quando você olha a ideia de João escrevendo o Apocalipse, quando ele fala do primeiro, não tem a ver com uma idade cronológica, não tem a ver com um tempo cronos, mas tem a ver com qualidade. O primeiro que o João está falando não tem a ver com tempo, mas tem a ver com qualidade. Então, na verdade, arruma um pouquinho de água para mim, Oswaldo. Cadê Oswaldo? Então, na verdade, é como se Deus estivesse dizendo: tenho contra vocês que vocês não esqueceram, abandonaram o melhor amor, a melhor forma de amar, o melhor tempo de amar, a maior intensidade. Mas eu também tenho observado ultimamente,
principalmente nas redes sociais, principalmente no meio da juventude, não só no meio da juventude, mas no meio de uma igreja. E essa semana mesmo fiquei muito feliz e fico muito feliz quando a minha família veio nos visitar, assistiu a celebração aqui domingo, o meu cunhado participou de uma reunião aqui sexta-feira. Então eu fico muito feliz quando alguém diz assim: nossa, a igreja de vocês, a comunidade de vocês vive um evangelho diferente, está vivendo de uma forma diferente daquilo que a gente vê. Eu não sei quanto a você, mas eu fico muito feliz, muito alegre, muito satisfeito, porque vejo que Deus continua trabalhando, continua agindo, não tem sido impedido, pelo menos não em todos os lugares, não tem sido impedido de agir, de se manifestar no meio do povo. E eu tenho também observado nesses últimos tempos uma igreja se levantando, um tempo de despertar que a igreja vem vivendo, um tempo de despertar que as pessoas em si estão passando, estão vivendo, desejando coisas mais profundas, desejando uma vivência mais profunda, desejando um tempo de qualidade maior no Senhor, desejando conhecer as coisas do alto. Eu penso que faz muito tempo que eu não via as pessoas querendo cursos, querendo ministrações, querendo seminários, querendo conhecer, querendo descobrir de Deus, querendo viver de Deus. Pessoas desejosas, e eu acredito que deve ser assim, e nós devemos caminhar assim, evoluir assim, desejar, buscar, viver isso todos os dias da nossa vida. Amém? Por isso eu queria que você me acompanhasse na leitura aqui do capítulo 2. Eu vou ler apenas o versículo 13 e aí depois nós voltamos e lemos o todo. Porque eu quero falar de uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração e eu quero dividir essa reflexão com você. Então o tema dessa reflexão seria: estamos e continuamos bebendo a água da fonte, ou temos uma segunda opção? Ou temos uma opção de uma cisterna, de uma poça, de uma caixa d'água, para ser mais contemporâneo, de um reservatório? Continuamos fixos na fonte. Quem é a fonte, irmãos? Ele diz que ele é a fonte do quê? Da vida, da água da vida. Continuamos nós, e eu queria que você fizesse essa reflexão em 2 estágios, uma pessoal e a outra de uma maneira coletiva, não só aqui da Singe, mas coletivamente de tudo que você tem visto do Evangelho hoje. Amém? Continuamos, vivemos absorvendo, bebendo, matando a nossa sede da água da fonte, ou temos uma outra opção, ou nos apoiamos, ou fazemos uso, ou desejamos, ou estamos abrindo entendimento para ter no nosso particular, no nosso quintal, um reservatório de água, ou vamos à fonte todos os dias de manhã? Essa é a primeira pergunta que eu gostaria que ficasse no nosso coração aqui nessa noite. Por isso eu vou ler o versículo agora. Uma palavra profética que Jeremias dá para o povo de Israel. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas. Senhor Deus, essa é a tua palavra, Pai. Essa, Senhor, essa é a fonte da água viva, Senhor, a tua palavra. Senhor, e nós nos dispomos diante dela nessa noite, Pai. E te pedimos, Deus, entendimento, graça sobre graça em nossa vida, Senhor, para absorvermos dela aquilo que, Senhor, for necessário para a nossa vida pessoal, para a nossa vida coletiva também, Senhor. Aquilo que é importante, aquilo que é essencial para nós nessa noite.
Senhor, no meu pedido para o Senhor é que o Senhor nos capacite, Senhor, a mim para externar, para reproduzir a Tua palavra, e a nós, igreja, Senhor, para absorvermos da Tua palavra, Senhor, de maneira que surta, Senhor, efeito em nós, de maneira, Senhor, que nos permita, Senhor, continuar ativos e vivos, fixos na direção de qual o Senhor nos tem dado, Senhor, como homem pessoal e como igreja coletiva, Pai. Que assim seja nessa noite, Pai, e que nada nos impeça, que nenhuma distração, que nenhum impedimento, Senhor, que nenhuma dificuldade de oratória, Senhor, que nada possa nos impedir, Senhor, que nenhuma distração possa nos impedir, Deus, de absorver de Ti mesmo, que é a fonte inesgotável, Senhor, aquilo que o Senhor tem como manancial para a vida de cada um de nós e para a vida da Cindy nessa noite. É assim que oramos gratos em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Então olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, boa noite de novo. Fica tranquilo, irmãos. Fica tranquilo, viu? Good night, pode ser também good night. Queridos, a história da aliança de Deus, a história do amor de Deus para com o homem, desde o Éden, desde antes da queda do homem, depois da queda do homem, e principalmente depois da queda moral, da queda do pecado do homem, é uma história de amor profundo, vocês concordam? Nós olhamos muito para a vida de Jesus e para o ministério de Jesus e declaramos isso é o amor manifesto de Deus para com o homem. Mas se você pegar a saga do homem, a saga do cristão, desde o Éden, desde o começo de tudo, até os dias de hoje, você vai ver, e nós vamos ver, que é um amor manifesto em todo o tempo. Em todo o tempo Deus amou. Na alegria Deus amou, na dificuldade Deus amou, na aprovação Deus amou, na negação Deus amou, no endurecimento Deus amou, quando amoleceu Deus amou, quando levou para cativeiro Deus amou, quando trouxe de volta do cativeiro Deus amou, em todo tempo Deus amou, em todo tempo Deus ama a sua criação. Então quando nós olhamos a forma gloriosa como Deus resgata o seu povo do Egito, com a mão forte que Deus resgata, levanta Moisés, um homem limitado, e Moisés pega Arão para ajudá-lo, a forma como Deus conduz, a forma como Deus vai tratando, e nós estamos falando, e eu já estou fazendo uma propaganda do culto do culto da casa, do culto do lar, quando nós vamos observando passo a passo, da forma como Deus pacienciosamente vai tendo paciência, vai cuidando, vai ouvindo o homem resmungar, murmurar, vai ouvindo aquele povo que ele amou, que ele desejou e que tinha ido para o Egito e que ele estava resgatando do Egito, se endurecendo por pouca coisa. Quando Deus vai observando e nós vamos passeando pelas páginas da Bíblia, observando como Deus ama, como Deus se importa com as pessoas, como Deus deseja e desejou tirá-los de uma servidão, como Deus desejou colocá-los numa terra plena, onde tudo fosse pleno, mas também se preocupando para que quando eles entrassem naquele lugar, eles não vivessem encostados, amolecidos, mas que despertasse neles um desejo por cultivar a terra, por manifestar a glória de Deus naquele lugar, por mexer, por estarem ativos. Quando nós vemos Deus agindo dessa forma no meio do seu povo, é uma coisa maravilhosa. É lindo, é tremendo ver Deus cuidando do povo, ver Deus desejando o povo ativamente, ver Deus querendo que o povo viva uma vida ativa, e não só uma vida ativa, mas uma vida plena, de plena alegria, de plena satisfação, de pleno contentamento, de plenitude de vida. Mas aí a história vai contando que esse povo é apertado, ele é apertado de todas as formas,
é apertado por frio, por calor, mas a glória de Deus também se manifesta em coluna de fogo, em nuvem, e Deus vai cuidando, e o maná cai do céu, e a água brota da rocha, e Deus vai cuidando, mas ao mesmo tempo vai permitindo, e essa permissão de Deus é uma didática para fazer com que esse povo vá se moldando, vá aprendendo a amadurecer, a confiar, a entender que o seu Deus não é um Deus como os outros deuses, que se manifesta e que age de forma diferente. Então, ao mesmo tempo em que Deus vai livrando o povo, vai conduzindo ele para Canaã, vai preparando esse povo para saber quem é Deus, para entender e conhecer Deus. E aí então o povo entra na terra prometida, entra na Canaã, e Deus sempre orientando esse povo para que esse povo não se distanciasse, para que não buscasse outras coisas, para que não desejasse viver longe de Deus, para que não tivesse uma outra opção, ou se tivesse uma outra opção, que essa opção não fosse tentadora, não fosse sedutora a ponto deles se distanciarem de novo, se afastarem de novo. Mas aí o tempo passa, irmãos, e eu não vou me alongar muito nisso. O tempo passa e essa nação que conhece, que vê a manifestação do poder de Deus, abrindo o mar, fazendo codorniz cair do céu, fazendo a água brotar da rocha, tornando uma água amarga, uma água doce, esse mesmo povo, ou uma segunda geração desse povo, que entra na terra, começa a se afastar do seu Senhor. Começa a distanciar-se de Deus. Então esse texto de Jeremias capítulo 2, e agora eu vou pedir para você voltar a partir do verso 1. Nos primeiros versículos Jeremias está falando para essa nação que já está distante de Deus, para essa nação que já se envolveu com coisas humanas, mundanas, para essa nação que já não ouve mais falar de Deus, para essa nação que já não tem mais tanta intimidade com Deus, para essa nação que o sagrado se tornou comum, para essa nação que o santo e o profano andam muito próximos, lado a lado, para essa nação, para esse povo que um dia conheceu o favor de Deus, mas para esse povo que se contaminou com o tempo, e que com o tempo as gerações foram vindo, e já não tinha mais as primeiras experiências, não tinham mais entre eles pessoas que viram, que tocaram, então já não tinham mais pessoas que falavam, a alegria, a expectativa, a esperança, o entusiasmo deles, já não era mais daquele povo que atravessou em seco o Mar Vermelho. E aí Jeremias diz para essa nação, que começou a se envolver com outras coisas, verso 1, a palavra do Senhor veio a mim para proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro da sua fidelidade, quando você era jovem. Ele está fazendo uma comparação, mas está falando sobre Israel, sobre o povo de Deus. Como noiva, você me amava, e eu queria que agora você pensasse de maneira coletiva. De maneira coletiva, você pensasse no homem cristão do tempo moderno, para esse homem bíblico, né? Ou para esse homem cristão desses últimos dias. Quando você era jovem, e como noiva me amava, e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada ainda. Israel, o meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos de sua colheita, todos os que o devoravam, os que o devoravam, eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim. Eles
seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram: aonde está o Senhor? Aonde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e terra de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive? Eu trouxe você a uma terra fértil, palavras do Senhor para esse povo. Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a terra, tornaram a minha herança repugnante. Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor, os intérpretes da lei não me conheciam, e os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Por isso, eu ainda faço denúncia contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncia contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre, vejam, mande observadores a Quedar, e reparem de perto, e vejam, prestem atenção nisso, irmãos, e vejam se alguma vez algo assim aconteceu. Alguma nação já trocou os seus deuses, e eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus, e fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. Então o que Jeremias está profetizando para aquela nação é que do ocidente ao oriente, em nenhum outro país, em nenhuma outra nação, as pessoas ousavam a trocar os seus deuses. Ainda que esses deuses não fossem deuses verdadeiros. E a queixa contra o povo de Israel é que esse sim trocava o Deus verdadeiro. E essa troca, ela não tem a ver como algo parecido com isso. Eu não quero água e vou tomar óleo. Não é uma coisa rápida, espontânea, imediata, mas é uma troca que foi acontecendo, irmãos. Vocês estão me entendendo? Amém ou não? Foi uma troca que foi acontecendo ao longo do tempo. Foi uma troca que foi acontecendo ao longo dos anos, das gerações. Esse é o fundo, esse é o pano de fundo da crise que Israel está vivendo e que Jeremias está sendo usado por Deus para profetizar. Jeremias está dizendo: vocês já se esqueceram da aliança do Sinai. Porque lá, quando os seus antepassados fizeram uma aliança com Deus vivo, eles se comprometeram a serem fiéis. E diante dessa fidelidade, o Senhor também tornaria infidelidade. E no Antigo Testamento, quando Deus fala sobre adultério, sobre troca, e se você continuar no capítulo 12, você vai ver Deus falando para o povo: vocês estão se prostituindo, vocês estão adulterando. Isso tem a ver com idolatria. A idolatria a outros deuses, a outras manifestações, a outras coisas que não o Deus verdadeiro tinha entrado no meio desse Israel, que tinha sido conduzido por Deus para Canaã deles, para a terra prometida. Esse povo que vive essa realidade não é o povo que não conheceu, mas é o povo que entrou na terra, que viveu na terra, que chupou daquelas uvas que Josué fala, que eram imensas e enormes. E o que Jeremias está profetizando no começo vocês eram dedicados. Lembra da história do primeiro amor? No começo vocês eram dedicados. No começo tudo era legal, tudo era bom. No começo nós vocês ansiavam pela presença de Deus.
No começo havia expectativa no coração de vocês em todo o encontro com Deus. Era uma expectativa nova, era um entendimento novo. O que vai acontecer hoje, o que vai acontecer agora, o que Deus quer fazer agora, como Deus deseja fazer agora, como seremos conduzidos, era tudo novo. Mas o tempo da terra prometida, o tempo que eles viveram lá dentro, aos poucos eles foram se esquecendo disso, aos poucos eles foram cobiçando outros deuses que não o Deus de Israel, irmãos. Entende? Você consegue me entender? Amém? Aos poucos eles foram cobiçando outros deuses. Aos poucos acontecia uma propaganda de um Deus, ou de uma divindade, ou de uma situação que era mais aprazível, mais ameno, mais light, uma coisa mais fácil de carregar, uma coisa mais fácil de conviver. E esse povo que conheceu o Deus vivo, e essa geração posterior à geração de Moisés, que viu a manifestação de Deus, ou de que ouviu de seus pais a manifestação de Deus, já estava trocando, já estava havendo uma concessão entre o Deus de Israel e outros deuses. E aí então Jeremias vem e traz uma palavra profética para aquele povo. E diz: há uma sentença contra o meu povo, eles me abandonaram. E eu quero falar um pouco aqui a respeito desse me abandonaram. Porque, a grosso modo, a um primeiro momento, quando nós olhamos para isso, nós pensamos assim, como que é esse abandono? É mais ou menos assim, sai do culto no domingo à noite e diz: não vou mais na igreja. Não. Amanhece um dia e diz: eu não sou mais cristão. Não. É uma coisa que foi acontecendo. Então, é um processo. Jeremias está falando de uma coisa processual, em trânsito. O meu povo foi me abandonando. Começou a me abandonar. Foi me trocando. A fonte da água viva, a fonte inesgotável, a fonte cristalina, a fonte que jorra inesgotavelmente. Quem é a fonte, irmãos? Jesus. Mas para eles lá, o Deus de Israel, foram trocando essa fonte, foram fazendo uma troca, foram abandonando a fonte, trocando a fonte da água viva. João 7,38, pode ir colocando para nós, Rose? Aliás, eu pedi para o Rodrigo uma foto de uma fonte, ele conseguiu, será? Deu? Se tiver, pode pôr. Eu queria que você olhasse a fonte, ficasse olhando para ela enquanto a gente vai falar de fonte. Deu aí, Rose? Acha a fonte, irmã, que eu acho o texto. João capítulo 7, versículo 38, irmãos. A ideia, penso eu, dos israelitas, uma vez que estavam dentro da terra prometida, é: pronto, fim. Deus fez o que tinha que fazer por nós. Agora a gente vai só gozar da plenitude. Só absorver de Deus. Penso eu, que de uma maneira bem solta, bem espontânea, foi isso que eles pensaram. Porque ao longo dos anos, eles foram trocando a própria fonte. Não, essa é a cisterna, deixa na fonte, irmão. Deixa na fonte. Quem crer em mim, palavras de Jesus, quem crer em mim, você pode dizer comigo? Como diz a Escritura, do seu interior. Como que é isso, irmãos? A fonte é Jesus. E aí o próprio Jesus diz agora: quem crer em mim, do seu interior fluirão. Eu penso que o primeiro erro desses irmãos que Jeremias está profetizando é não compreender que é de si mesmo, ou daquilo que passa a habitar em mim, daquilo que passa a morar em mim, que é a própria fonte. Então o que Jesus quis dizer para eles era o seguinte: quem crer em mim, para viver da fonte, para beber da fonte, primeira coisa, diz comigo: eu preciso
Diga comigo, igreja, eu preciso viver em fé. Um princípio básico da vida do cristão nosso é viver em fé, irmãos. Porque sem fé é impossível o quê? Você concorda com isso? Diz amém. Então, para vivermos, para bebermos da água, para vivermos na fonte viva a cada dia, em primeiro lugar, nós precisamos exercitar nossa fé. A fé que é dom de Deus, que Deus nos deu, mas que no dia a dia da nossa vida, no dia a dia da nossa caminhada, nós precisamos exercitá-la, a ponto que ela aumente em nós, a ponto que ela cresça em nós, e não vivemos mais por vistas, mas andamos por... Ô irmão, só os vivos respondem em nome de Jesus. Não andemos mais por vistas, mas por... Já tem metade da gente viva, graças a Deus. Oh, aleluia. Mas eu acho que tem mais vivo. Nós não andamos por vista, andamos por... É impossível nós cristãos, nós cristãos ficou vulgar demais, né? É porque eu me empolgo, né? É nós, né? Daqui a pouco sai um é toys. Mas a gente fica sempre, ai, mas cadê os milagres? Cadê a igreja que ora? A irmã Miriam foi curada esses dias, não foi, irmã Miriam? Irmã Miriam? Nós não falamos esses dias aqui, aliás, um tempo atrás, Deus trouxe uma palavra profética para o pastor Zé Carlos, que o louvor, quando estivesse ministrando, o que aconteceria? Vocês lembram? Vocês lembram? Por favor, falem alto. O que ia acontecer? Cura. Então, há uns 2 domingos atrás, se eu não me engano, 3 domingos, o Leandro estava ministrando, e foi um momento pessoal dele, um momento de dificuldade dele, ele estava vivendo um momento de dificuldade familiar, e ele se abriu o coração para a fé, e quando ele abriu o coração para a fé, e ele começou a viver aquele momento de maneira plena, nós observamos isso e orientamos a igreja. Vocês lembram disso? Vocês lembram disso? A irmã Miriam veio à frente, ela pode no domingo que vem contar o testemunho dela, e ela foi curada, porque essa é a igreja de Cristo, irmão. Nós andamos por fé, não é mais jargão. Isso não pode ter um efeito de jargão crentez, evangeliquez. Isso é verdade, mas nós precisamos fazer a diferença entre o jargão, em força de expressão, em falar por falar e em viver. Entende? Esse é um desafio nosso. Porque se um dia a gente parar de falar também de fé, então já era. Mas mais do que falar, nós, Igreja Viva de Cristo de 2015, estamos sendo desafiados a viver por fé, irmãos. Presta atenção nisso, nós estamos sendo desafiados. O mundo, as dificuldades, o pastor pregou aqui agora há pouco, é um desafio nosso, diário, de viver por fé. A igreja está sendo desperta, os filhos do Senhor estão sendo despertos a viverem em fé e por fé, irmãos. Ah, mas lá no primeiro amor eu tinha fé. Eu ainda vou falar na cela do primeiro amor. Ah, mas eu tinha uma expectativa de vida. Se não morreu ainda, você está batendo o coração, a expectativa tem que estar nova. Nós andamos em novidade de vida, irmãos. Amém? O reino de Cristo chegou para nós. Nós andamos em novidade de vida. Mas o povo foi abandonando. Aos poucos, uma rejeição lenta. Aos poucos foi rejeitando. Aos poucos foi se acostumando com o divino. Oxe, nós somos o povo que Deus fez andar pelo Mar Vermelho, irmãos. Uau! Nós somos o top de linha da velha Israel, irmãos. Não tem ninguém. Nós falimos as empresas de balsas do Mar Vermelho. Nós, o povo de Deus. Se tinha balseiro, é balseiro que fala? Se tinha balseiro esperando quando viu aquela multidão, se frustrou. Se não era crente, correu o risco de não se converter por causa daquilo. Se os olhos estivessem no transitório, no negócio da balsa. O povo passa
O povo passa a pé, o mar abre. Você consegue compreender isso? Às vezes, eu acho que com o tempo, eu gosto de vez em quando ler, porque não sei se isso acontece com vocês, tem passagem bíblica que a gente já pensa que é da lá da nossa casa, da nossa família. É ou não é assim? Falar assim, abre em João 3, etc. Eu já sei decorar. É assim ou não é, irmão? Ou é só comigo? Não me deixa com vergonha se for só comigo. Nunca aconteceu com vocês? Isso eu já sei. Parece que é tão fácil, eu já sei. Mas de vez em quando eu gosto de pegar algum texto, alguma parte bíblica que eu já sei, pelo menos de ouvir falar, né? Porque não passei a pé, a seco pelo Mar Vermelho, mas por fé eu estava lá com eles, irmãos, né? Por fé só. Então é bom que nós olhemos essas passagens para alimentar a nossa fé, irmãos. Você imagina você chegar na sua casa, ligar para o teu vizinho e falar, você não sabe o que aconteceu, Deus abriu a represa de Martinópolis, eu andei de um lado para o outro. Você não tem noção do que aconteceu. A Cindy foi lá no velório. A Cindy foi lá no balneário da amizade, o pastor Zé Carlos meteu uma vara no chão e falou, abre aí. E nós passamos para o outro lado. Eu não sei que sentido que teria, porque serventia teria isso, mas já pensou você chegando na sua casa e falando isso? Irmãos, olha o que aconteceu naquele dia. Olha o milagre que Deus proporcionou para o seu povo, que não é diferente de mim e de você. Mas o povo foi abandonando. Ora aqui, ora ali. Foi deixando Deus. Esse abandonando Deus, eu vou usar uma outra palavra, foi negociando, foi trocando. Uma das leis de Moisés, uma das instruções que Deus deu para Moisés foi: falem para as crianças de vocês sobre o Deus de Israel todos os dias. Mas os pais já não foram mais falando. Não havia mais um desejo no coração dos pais. Para que falar? Liga o DVD lá para eles. E eles vão assistindo a história de Moisés. E aí eles falam, pai, foi assim? Foi desse jeito que você está vendo. Não gastam mais tempo. Irmãos, eu gostaria muito que você pedisse ao Espírito Santo para que falasse conosco. Não se gasta mais tanto tempo falando de Deus. Se terceiriza isso para os televisivos. E os televisivos gastam mais tempo pedindo para Deus ou de Deus do que falando de Deus. Nada contra os televisivos, mas já alguma coisa contra. Porque o tempo de qualidade que deveria ser para a palavra de Deus tem sido um tempo para pedir coisas para Deus, ou para si mesmo, ou para o reino, algum reino. Mas as coisas foram acontecendo. Os cultos de adoração que deveriam acontecer ao Deus vivo foram se tornando atos religiosos vazios. Não haviam mais cunho espiritual. Eram atos de aparência. Eram proforme. Eram cartões batidos. É domingo, é tal dia, é tal situação. Sabe aquele negócio de fica o ano inteiro? Eu vou contar um negócio para vocês. Ontem, antes para amanhecer ontem, né? Um vizinho nosso lá que abriu uma lanchonete, capotou o carro e vindo de rancharia, e ele disse que ele dormiu, meninão novo, dormiu com o piloto automático do carro travado em 160. Falei, rapaz, esse cara tem muita fé, mais do que eu, botar um piloto automático no 160 e ainda cochilar. Mas 5 capotadas depois ele acorda, o carro cheio de poeira, de perna para né, normal, o carro normal, e não aconteceu nada, e ele saiu ileso e tal, e ele falou assim, rapaz, hoje eu vou para a igreja. Irmãos, eu queria confessar o meu pecado para vocês, porque eu pensei em falar tanta coisa, mas eu não falei nada. Eu disse, hoje, Douglas, o que você quer dizer com isso?
Vai pagar a penitência? Ou vai agradecer, dar tchau e falar até o próximo encontro? Rapaz, o cara de 20 anos dá 5 capotadas num carro. O máximo que ele saiu foi com um galozinho. Eu falei, você não foi no médico? Ele falou, que nada. Quando eu olhei, e as pessoas foram parando atrás, chorando, e eu liguei para o meu pai e falei, pai, vem que eu fiz um bom estrago. E o pai falou, o que aconteceu? Ele falou, o carro capotou 5 vezes. O pai chorava. Ele, para de chorar, pai, eu tô bom. Mas que pai que vai imaginar que um carro capota 5 vezes e o menino sai normal? E tudo que ele me diz é, eu vou na igreja hoje. Vocês concordam? O que ele deveria ter dito? Eu nunca mais vou sair da igreja. Não ficar aqui dentro da igreja. Mas eu nunca mais vou... Eu falei, aí eu ousei, falei, Douglas, ele tinha que sair. Eu falei, você não acha que Deus quis falar alguma coisa para você, não? Não sei, mas eu vou agradecer hoje. Eu falei, rapaz, pensa bem, quantos caras que você conhece que acontece um acidente como esse e sai andando? Difícil, hein? Difícil. Mas hoje eu vou falar obrigado para Deus. Falei, amém, irmão. Ele já fez algo muito mais profundo que isso. Ele deu a própria vida dele há 2000 anos atrás para você. Amém, irmãos? Entende isso? Foram trocando. Já não se faziam mais as ofertas alçadas que haviam se comprometido na aliança. Já não lembravam-se mais dos pobres. Já não se lembravam mais dos pobres. Já não se importavam mais com os seus irmãos. E aí entrar na prostituição foi detalhe, foi processo, foi um outro passo. Entrar, viver a idolatria, se afastar, ponto de uma quase apostasia, a ponto de alguns capítulos para frente, o próprio Jeremias profetizar que Nabucodonosor invadiria Israel e os levaria cativo, e na verdade isso aconteceu e só ficaram alguns poucos do sítio, da roça. Então na verdade esse povo, essa nação, já estava apostatando do seu Deus, o Deus dos seus antepassados, dos seus pais, que deu a eles uma terra que manava leite e mel, tudo de bom, plenitude de vida. Agora, se Deus é a fonte, por que é que eles abandonaram, irmãos? E eu pensei em algumas coisas aqui. Coloca a cisterna. A cisterna era alguma coisa parecida com isso, tá? Eu peguei na internet. Não só assim, algumas eram cavadas no chão, outras eram esculpidas, né? Eram lapidadas na própria pedra, mas essa é uma cisterna do tempo de Jeremias. Quando desativadas, quando inoperantes, elas serviam também de prisões. José ficou numa parecida com isso, só que esculpida na própria pedra. Então, além de servir como reservatório de água parada, se fosse hoje, Jeremias ia dizer, e além de tudo, vocês vão pegar dengue. Não poderia ter, pastor. E além de esquecerem de Deus, corre um risco muito mais eminente de pegar dengue. Talvez isso chacoalhasse. Mas, o porquê que esse povo, então, mesmo sabendo que Deus é a fonte, estava abandonando a Deus? Foram se cansando de Deus. Ele é muito bonzinho. Ele é muito bravo. Ele é muito rígido. Não pode isso, não pode aquilo. Nós estamos, desde quando chegamos na Canaã, a gente não pode ir para uma festinha. Desde quando nós entramos para a Terra Prometida, não tem mais nenhum bailinho no arraial. Esse Deus é muito bravo, muito sério. E aí, ao ponto em que vai se cansando e vai se afastando, começa a ser atraído. O pecado começa a chamar a atenção, saltar aos olhos. Eu vou falar de um pecado bem básicozinho, o tal do chocolate, para as irmãs entenderem o que eu estou falando. Sabe aquela barra de chocolate que olha para você e ela não tem olhos?
Isso devia ser algo bíblico, né? Não tem olhos, mas olha para mim. Sabe aquele doce, aquele mousse que olha? Só para você entender o que eu estou falando. O pecado começou a atraí-los. O mundo começou a seduzir. As coisas do mundo, as coisas do tempo natural, começou a seduzir. E eu gostaria que você pensasse lá em Lucas capítulo 15, a história do filho pródigo, um rapaz que tem tudo, tem a terra prometida dentro da sua própria casa, tem tudo, tem o pai, tem família, tem bens, tem alegria, tem conforto, mas aquele rapaz, vocês se lembram dele? Lembram dele, irmãos, o filho pródigo? Aquele rapaz que começa a trocar a sua herança, que começa a desmerecer a sua herança, que quer uma parte daquilo que é seu, para conhecer a largueza do mundo, para conhecer as coisas novas, terras distantes, longe dos falatórios, longe das chamadas de atenção, longe das orientações, longe de cuidado por onde você está andando. Não vá por aí, não faça isso, olha, você está distante, olha, cuidado meu filho. Esse rapaz que quis andar por terras distantes, conhecer coisas novas, conhecer um mundo novo, e quando conheceu esse mundo novo, se envolveu plenamente nesse mundo novo, até perder tudo, e quando perde tudo, se lembra, na casa do meu pai eu tinha tudo. Amém, irmãos? Então é essa a situação dessa nação. E a primeira palavra que Jeremias dá para eles, o primeiro crime que Jeremias diz que eles cometem é deixarem, abandonarem a fonte. E uma vez que se abandona uma fonte, então é preciso de algo alternativo. E o segundo crime que a palavra diz, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas. Ao invés de aproveitarem os rios de água abundante que corriam na Palestina, eles desejaram, optaram, irmãos. Olha que interessante, foi uma opção deles. Talvez premeditada, talvez outros embalados por outros, talvez outros por entenderem que era uma nova tendência. O próprio Deus, querendo ser a fonte de água, a fonte de vida deles, mas as tendências novas, os novos modismos, foram se aproximando deles, uns perceptíveis, outros imperceptíveis, e eles foram optando por cisternas. Agora, sabe o que é interessante? É que a água de uma... Eu vou falar aqui caixa d'água ou um reservatório, mas você vai lembrar da cisterna. O interessante é que uma água de uma cisterna, uma água parada, é uma água que vai perder o oxigênio. Entende, irmãos? Quantos me entendem? Oxigênio é vida. Então, essa nação faz uma opção de uma água que servia apenas para matar a sensação da sede, mas que não tinha oxigênio nela. As cisternas, por serem feitas a um nível abaixo do solo, geralmente eram produtos de águas das enchentes, águas que escorriam pela terra. Então eles trocam a água da fonte. Põe a fonte de novo, Rose, fazendo favor. Então eles trocam a fonte, onde podia ir todas as manhãs e beber da água fresca, nova, por uma água lamenta, barrenta, parada, infectada por doenças. Eu gostaria que a Rose colocasse aí uma palavra que Paulo dá a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Irmãos, nós, igreja moderna,
temos uma fonte inesgotável, chamada Jesus Cristo, fonte de vida. Amém? Amém? Mas existem outras fontes alternativas que insistem em ser fontes alternativas para os cristãos modernos. Sincretismo religioso, misturas de religiões, sal grosso. Para viver longe do seu Senhor. E o Evangelho vem me chamando e vem te chamando para a cruz. E a cruz diz que eu devo morrer todos os dias. E a cruz diz que tem uma fonte de água viva. E essa fonte é inesgotável. E essa fonte me diz que eu devo buscar dela, mas também devo conduzir pessoas a viverem delas. João capítulo 4, Jesus encontra a samaritana na beira da fonte, e ele começa a falar a respeito de água, e ele fala, me dá um pouco de água para eu beber, e ela fala, você não pode te dar água, você é judeu. E ele fala para ela a respeito de uma água que mata a sede, muito mais do que aquela água do poço. E ela não entende isso, porque os seus olhos estão presos no natural. E Jesus está dizendo, eu sou a fonte da água. Se você beber de mim, se a igreja beber de mim, a igreja não tem sede. Se o cristão beber de mim, o cristão não tem sede, não tem crise, não tem dificuldade, porque ele mata a sede. Isso aumenta o nosso desafio, irmãos. Beber da fonte, continuar na fonte, não fazer troca por cisterna, mas mais do que conhecer a fonte, conduzir pessoas à fonte. Esse é o nosso desafio. Ide e fazeis seguidores da fonte, discípulos de Cristo. Seguidores da fonte não é nova seita, viu? Por favor. Seguidores de Cristo, irmãos. E eu já estou encerrando. A
Até quando? A igreja de Cristo. Até quando? Que nós, igreja de Cristo, vamos ver nossos irmãos, nossos semelhantes, cobrando a Deus como fez o irmão mais velho. Mas pai, eu estou aqui todo dia, o Senhor não me dá nem um carneirinho para fazer um churrasquinho. Morando na casa do Pai, até quando nós vamos ver, irmãos? As pessoas habitando, frequentando as igrejas, pedindo para Deus um carneirinho, as benesses de uma temporada. Agora eu quero isso, agora eu quero namorado, e depois eu quero um noivo, e depois eu quero que o Senhor me dê a situação para casar, e depois eu quero casar, e depois eu quero separar. Até quando que nós vamos viver isso? Nós estamos despertos. Quantos estão despertos? Diga amém. Nós estamos despertos para nos alimentarmos da fonte e conduzir a fonte. Amém? Então eu vou falar aqui 4 situações para vivermos na fonte. Está aí, Rose, para colocar de rápido. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Primeiro, tem a palavra de Deus morando, habitando dentro de vós, dentro de vocês, dentro de nós. Não é a Bíblia dentro de nós, mas é as palavras, a verdade, os princípios, as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor habitando em nós, vivendo em nós, intrinsecamente dentro de nós, a ponto de nós reproduzirmos isso em nossa vida diária. Colossenses capítulo 3, verso 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instrui-vos uns aos outros, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, que haja mover, que haja não atividade, não ativismo, mas que haja um grande mover de Deus no nosso meio, e continue esse mover de Deus em nosso meio, esse avivamento que o Senhor promete para nós, esse último grande avivamento que a igreja do Senhor viverá e que nós viveremos em nome de Jesus. Amém, queridos? Quantos querem viver esse avivamento? Diga amém. Uau! Quantos querem viver esse avivamento de Cristo na sua vida? Diga amém. Oh, aleluia! Apocalipse capítulo 22, versículo 17, nós precisamos aproveitar a acessibilidade do Senhor, a nós, a igreja, a noiva, o Espírito e a noiva diz, vem, aquele que ouve diga vem, aquele que tem sede venha, e a quem quiser receba de graça a água da vida. Nós, igreja, irmãos, Ele está acessível a nós. Aleluia, glória a Deus. Por isso eu disse, o tema da nossa reflexão seria, continuamos na fonte, ou estamos fazendo uma segunda opção de cisterna? Recorremos à fonte todos os dias, cada manhã, a cada dificuldade, a cada momento de sede, ou temos como medida de emergência, de urgência, ou plano B, uma cisternazinha de água parada. Amós capítulo 8, verso 11. Ministério de Música pode tomar o seu lugar, por favor. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, e não a de pão e nem de sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Virão dias de dificuldade de ouvir a palavra de Deus, irmãos, e a gente acomodadamente está vendo as coisas acontecerem lá do outro lado do mundo, mas as perseguições contra a igreja já acontecem no Brasil, talvez não da forma como acontece lá, mas de forma diferente. Toda vez que somos obrigados
obrigados, somos sujeitos a colocar nós mesmos e a nossa família para ouvir programações de televisão que falam contra Deus. Estamos tendo dificuldade da palavra de Deus. Vocês concordam? Está na nossa cara, irmãos. O último, Isaías capítulo 55, verso 6. E eu não tenho desejo nessa noite de que você fique daqui, meu Deus. Pelo contrário, irmãos, você está diante da fonte. Aleluia! Os vivos, aleluia! Quantos estão diante da fonte, digam amém. Amém. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O que você entende por buscar, irmãos? Como é que você entende por buscar? Deseje, queira, tenha vontade, busque amanhã mais do que você buscou hoje. Busque hoje mais do que você buscou amanhã. Desejo sobrenatural, desejo profundo, desejo as coisas novas de Deus, desejo conhecer mais Deus, desejo que essa palavra habite em você, desejo se doar, se doe, permita que o Evangelho seja vivo em você, seja um instrumento vivo, um pequeno Cristo, que transmite Cristo para as pessoas, que viva Cristo na sua vida, no seu dia a dia. Amém? Por favor, fique de pé então em nome de Jesus. Aleluia! Eu creio nessa igreja, eu creio nessa comunidade, eu creio que assim já tem sido esse lugar, e eu creio que o Senhor deseja que sejamos mais a cada dia, que vivamos mais da fonte, que por acaso, se algum desvio da fonte em nossa vida nessa noite, que voltemos plenamente para a fonte. Se há alguma escavação pequena acontecendo, de uma pequena cisterna, então jogue entulho nela nessa noite, porque você tem a fonte. Quantos têm a fonte, irmãos? Os vivos, você tem a fonte. E você diz amém? Você tem a fonte inesgotável de vida, acessível a você, acessível à sua dor, à sua dificuldade. Olha que coisa, você pode estar triste aqui hoje, irmãos, você pode estar com o seu coração sem paz. Se você disser, Senhor, que a tua paz habite em mim, que a paz que excede entendimento habite em meu coração agora, Senhor, me banhe das águas, Senhor, me encha dessa, mata a minha sede, Senhor, eu quero beber da tua água. Essa é a tua água. O que nós falamos aqui também é a água, mas essa mata a sede. Aqui tem vida. Vida! Essa mata a sede, irmãos. Eu tenho menos idade do que muitos de vocês. Não tão menos, né? O pastor já me olha com uma cara atravessada. Eu tenho menos tempo de caminhada do que a maioria de vocês. E eu falo isso, não falo com nenhum sentimento de diminuição, mas eu vejo em vocês, em muitos de vocês, alguns dos meus exemplos. Mas nas minhas poucas dificuldades, aonde ninguém podia matar a minha sede, onde ninguém me compreendia, nem a minha mulher, que sabe mais de mim do que eu mesmo, que conhece mais de mim do que eu mesmo, que conhece quando a minha risada é amarela ou não, nem ela é capaz de matar alguns momentos da minha sede, como eu encontro aqui, irmãos. Eu gosto de usar essa Bíblia, ela já está um pouquinho velha, porque aqui tem os dias exatos das minhas sedes e da fonte que matou a minha sede, onde o Senhor falou comigo. Tenha isso na sua vida. Eu vou encerrar a minha fala. E eu não acredito que essa palavra, ela deve ser uma palavra para você vir aqui na frente. Pelo menos não para você que está bebendo da fonte. Mas eu quero fazer 2 apelos. Se tiver alguém em nosso meio que ainda não aceitou o Senhor Jesus, na verdade, nós não aceitamos, é Ele que nos aceita. Mas se você não fez publicamente
uma declaração de fé, dizendo: Senhor, Tu és o Senhor da minha vida, e quero fazer isso nessa noite. Eu não vou ficar falando muitas vezes por causa do tempo. Você pode sair do seu lugar e vir aqui. Se você compreende nessa noite, se a tua situação é de você já deixou a fonte, você não tem mais uma vida com Deus, você tem uma vida talvez religiosa apenas, só pro forma, só de formas, mas você entendeu que Jesus Cristo te chama para beber da água da fonte de novo. Aí eu vou te chamar para vir aqui na frente também, para que nós oremos por você. Só essas duas situações. Só se houver dessas duas situações. Se não, se você está na média como eu, se você continua na fonte, mas existem cisternas que são lançadas todos os dias para desviar você, então nessa noite você vai ficar no seu lugar, mas vai fazer uma oração. E eu vou pedir para a Rose colocar Isaías 55, versículo 1, para a gente encerrar e orarmos juntos. Aleluia. Mas uma coisa eu sei que a palavra é para você, irmãos. Se você está bebendo da fonte, se você já está bebendo da fonte, você vai pedir para o Senhor nessa noite, você vai pedir para o Espírito Santo te dar um renovo de vida, para você continuar, que as suas forças sejam renovadas, que a sua expectativa, o seu ânimo seja renovado, que a sua fé seja transformada de fé em fé nessa noite, que você aumente em fé, que você não se desvie nem por um lado nem pelo outro, que nenhuma das artimanhas, nenhuma das armadilhas do satânico, do maligno, possa desviar você da fonte inesgotável de vida. Então aí você vai fazer essa oração no seu lugar, em nome de Jesus. Isaías 55, 1, Rose, para a gente terminar, deixa. É uma chamada do Senhor para a tua vida nessa noite. Aleluia. Achou? Ah, todos vós. Só os que têm sede. Quantos têm sede de água viva, irmãos? Me perdoa, mas eu estava virado de costas e eu não ouvi. Quantos têm sede da água viva? Ah, então é para nós. Ah, todos vós, os que têm sede, vinde às águas. E vós, os que não têm de dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Todos que têm sede, venham à fonte. Quantos têm sede, podem buscar a fonte nessa noite, digam amém. Quantos têm fôlego de vida, diga aleluia. Glória a Deus, vamos cantar então. Se você está distante, fez uma separação entre você e Deus e quer se reconciliar nessa noite, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Se você ainda não aceitou o Senhor Jesus, não se decidiu e deseja fazer isso nessa noite, sai do seu essa noite, sai do seu essa noite, sai do seu essa noite, sai do seu